Feliz sábado a todos. Espero que a bênção de Deus alcance o meu, o seu, o nosso coração nessa manhã e que somente o Senhor seja visualizado, vislumbrado e que a glória do Eterno seja muito visível aqui em nosso meio e que o Espírito Santo de Deus nessa manhã aqueça o seu coração, que a palavra seja colírio para os seus olhos, discernimento para a sua mente e que através da palavra de Deus nessa manhã nós possamos alcançar forças, principalmente para aqueles que estão fracos. Nós vamos abrir a Bíblia nessa manhã no livro de Lucas, será o texto da nossa reflexão. Lucas capítulo 15. Queria convidá-lo, por gentileza, a abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Enquanto você está procurando, eu queria registrar aqui a minha felicidade, a minha gratidão, porque a igreja confiou no nosso trabalho e nós tivemos aqui um ministério muito abençoado. Eu estava conversando com alguns colegas, nós trabalhamos por um bom tempo no Nordeste, 5 anos na Associação Costa Norte, depois trabalhamos 1 ano em Pernambuco, depois trabalhamos 3 anos em Florianópolis e estávamos trabalhando aqui há 1 ano. E quando a gente veio para cá, nossa família assim foi muito abençoada. Então, nós entendemos claramente que não era o Sul que precisava da gente, por isso nos convidou para cá. Éramos nós, a nossa família, que precisávamos do Sul. E é interessante que agora, esses dias, eu fui na União Nordeste. Quando eu cheguei lá em Recife, a temperatura estava mais baixa, estava ali, caiu a temperatura para os seus 32 graus. E eu, nordestino, sentindo calor. Eu falei, é o fim do mundo mesmo. Que eu já passei 5 anos aqui no Sul. O meu filho, ele nasceu em Florianópolis, o pequenininho, tem 2 anos. E ele não viveu no Nordeste. Então, ele viveu 3 anos em Santa Catarina, estava vivendo aqui 1 ano, e agora, esses dias, ele foi. A minha esposa, como é cantora, ela tinha um compromisso lá, e coincidiu, no dia que eu fui apresentado, ela tinha um compromisso lá perto, e a gente se encontrou na União, e ela levou o meu filho, porque ele é o dueto. Enquanto ela canta, ele chora. Então, é uma parceria que os dois têm. E aí, ele, 2 anos, né? Então, ele viveu os 2 anos dele aqui, no Sul. E quando ele chegou lá, o menino já mudou de cor, o menino ficou vermelho, suado. Eu falei, filho, essa é a realidade da vida. Mas é assim uma alegria muito grande voltar para a nossa terra. Deus trabalhou muito no nosso ministério e eu sou aqui muito agradecido ao sul do país pelo que fez, tanto Santa Catarina como aqui o Paraná, a contribuição que deu para o nosso ministério e também para a nossa família. E agora nós vamos servir aquilo que a igreja nos pede, vamos servir a igreja e nós vamos trabalhar agora. Eu vou voltar a trabalhar com o meu povo, com o Ceará de novo. Então nós vamos cuidar da juventude do Ceará, do Piauí, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Pernambuco e de Alagoas. Nós vamos cuidar desses 6 estados do Nordeste do Brasil. Aí, claro, nós vamos também ter alguns sacrifícios ali. Nós vamos ter que ir a uma igreja que nós temos em Fernando de Noronha, então nós vamos ter que fazer esse sacrifício aí para ir visitar os irmãos, uma assistência pastoral naquela comunidade. Aí nós vamos estar abrindo agora, esses dias, nós vamos trabalhar para abrir uma igreja em Porto de Galinhas, aí é um outro sacrifício. Aí possivelmente minha esposa terá que cantar também nesta ocasião. Então, nós vamos trabalhando lentamente naquele lugar, tá bom? Mas vamos lá, irmãos, para a Bíblia. E quando forem ao Nordeste, sejam bem-vindos, viu? Quantos aqui já foram ao Nordeste? Ok? Quantos nunca foram? Que Deus abençoe vocês. Deus tenha misericórdia também. Vamos lá. Interessante, né? Eu estava comentando agora esses dias com os meus colegas. No Nordeste está todo na Bíblia. Você já parou para pensar? Aí você olha para mim, esse camarada, num dia desse, você lembra o último sermão que eu vim fazer aqui sobre Missão Caleb, né? Vamos lá para a Missão Caleb, e estou eu agora falando do Nordeste, né? Mas eu estava observando, gente, o Nordeste está todo na Bíblia. Todo na Bíblia. O Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus. Jesus é minha fortaleza. Ele é o meu Salvador. Então é interessante, né? Eu cearei com ele e ele ceará comigo. Então, rapaz, eu fiquei impressionado. Fiquei olhando, meu Deus, eu nunca vi Curitiba, Florianópolis. Mas o Nordeste está lá, né? Interessante isso aí. Mas todos nós fazemos parte do povo de Deus e é isso que nos anima. Vamos lá então, Lucas capítulo 15,
Antes de nós lermos o texto, vamos dobrar os nossos joelhos, porque quanto mais a gente desce, mais o Senhor será erguido e exaltado em nosso meio. Vamos dobrar os nossos joelhos e nós vamos orar. Pai querido, nós te louvamos nesta manhã, porque temos o privilégio de estarmos em Tua presença, e através dos méritos exclusivos de Jesus Cristo, nós queremos ter o privilégio e a honra de, nesta ocasião, ouvirmos o eco da voz do Eterno soando aqui neste lugar. Nós preferimos dobrar aqui os nossos joelhos. Se a gente pudesse, Senhor, nós estaríamos prostrados aqui, porque nós entendemos que quanto mais a gente desce o nosso nível, mais o Senhor será erguido e exaltado em nosso meio. Que nesta manhã o foco seja o Senhor Jesus, que possamos ter o privilégio de ouvir as palavras do Senhor Jesus, e que possamos ser alimentados nesta manhã através de Jesus, e que apenas Cristo prevaleça, que brilhe, que apareça aqui em nosso meio, e que neste momento, tudo aquilo que o Senhor planejou para a nossa vida, seja realizado para a glória do Teu nome. Que o Senhor continue dirigindo agora os momentos que teremos. Oramos, tendo a certeza que seremos ouvidos, não porque a gente merece, mas porque nós vamos concluir esta prece, e ela vai assinada no nome de Jesus. Amém. Lucas, capítulo 15, é o texto que nós vamos ler, está no Novo Testamento. Lucas 15 é conhecido como o texto dos achados e perdidos, mas o tema nesta manhã será perdidos e achados. Nós vamos fazer o contrário. Eu fiquei observando como que pode, né? Achados e perdidos. Às vezes a gente tem esse setor em algum lugar, principalmente em eventos, alguns órgãos públicos, às vezes você encontra esse setor, achados e perdidos. Mas como que você acha e depois perde? Então eu fiquei imaginando agora, Lucas 15 é o texto dos perdidos e achados. Então nós vamos ter o privilégio de ler Lucas capítulo 15. Vamos lá, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores, e o que é que diz a Bíblia? E come com eles. Vamos só parar aqui a leitura para a gente entender um pouquinho aqui através da graça do Senhor. Lucas 15, quando você olha todo esse texto, capítulo 15, você vai perceber que é o capítulo dos perdidos e achados. E é interessante que ao longo do ministério de Jesus, ele sempre contava parábolas. As parábolas de Jesus, elas tinham um objetivo muito claro, facilitar a compreensão dos ouvintes. Talvez nessa manhã você olha para mim e pergunta assim: pastor, mas o que é uma parábola? Uma parábola é simplesmente uma história de Deus na linguagem humana. Quando Jesus queria contar algo divino, numa linguagem simples, numa linguagem humana, a fim de facilitar a compreensão dos seus ouvintes, Jesus utilizava uma parábola. E é interessante que, logo nos primeiros 2 versículos, a Bíblia diz que Jesus estava ali com os publicanos, Jesus estava ali com este grupo, e de repente os fariseus, os escribas se aproximam, diz a Bíblia, e começam a criticar Jesus. É interessante que aqui eu percebo 2 grupos, eu queria que você também percebesse comigo. O primeiro grupo aqui são os escribas e fariseus. O segundo grupo aqui, os publicanos e pecadores. Para a gente entender as próximas 3 parábolas, nós precisamos ter esse conceito muito claro de 2 grupos. O primeiro grupo, você está vendo aqui, escribas e fariseus. O segundo grupo, publicanos e pecadores. Jesus estava assentado com os publicanos e pecadores. De repente, os escribas e fariseus chegam e começam a murmurar. Eles começam a criticar. E Jesus, agora assentado com publicanos e pecadores, vai ao encontro dos escribas e fariseus. E Jesus agora vai explicar o porquê que ele está assentado com publicanos e pecadores. Os escribas e fariseus perguntam: mas por que o Senhor, sendo mestre, por que o Senhor está sentado com publicanos, com fariseus, com publicanos e pecadores, a gente não se mistura com esse grupo? Qual que é a razão? Aí Jesus agora se aproximou dos escribas e fariseus,
e falou o seguinte: eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou assentado com os publicanos e com os pecadores. Sabe por que eu estou assentado com eles? Eu vou contar 3 histórias para facilitar a compreensão de vocês. Primeira história, verso 3. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Aí diz a Bíblia assim, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam, o que é que diz a Bíblia? De arrependimento. Interessante isso aqui, né? Alguns, às vezes, aplicam, bem, a ovelha perdida, ela é um irmão, pode ser comparada a um irmão que está fora do rebanho e tal. É uma ótima aplicação, mas minimizada. Para a gente compreender um pouquinho, a gente tem que entender a cultura da época. Naquela época, o pastor, ele tinha as ovelhas estavam no aprisco, e todos os dias o pastor levava as ovelhas para o oásis. Entre o aprisco e o oásis eram aproximadamente de 3 a 4 quilômetros. Então o pastor, juntamente com as suas ovelhas, saía do aprisco, caminhava rumo ao oásis, 3 a 4 quilômetros, e entre o aprisco e o oásis tinha também o deserto. Só que a Bíblia diz que um dia, quando o pastor voltou para casa, ele percebeu que quantas ovelhas estavam perdidas das 100? Apenas uma ovelha. E a Bíblia diz agora que o pastor deixa as 99, ok? E ele vai em busca da ovelha que se perdeu. Partindo deste princípio, a ovelha perdida, ela representa não apenas um membro da igreja, alguém que estava no nosso rebanho, não. A ovelha perdida representa todo o planeta Terra, que estava perdido, destituído da glória de Deus. E um dia o supremo pastor deixou os pastos verdejantes, veio ao deserto para nos encontrar. Amém? Esta é a aplicação quando a gente maximiza olhando para a palavra. Agora, alguns detalhes. Primeiro, olha aqui nos meus olhos. A ovelha estava perdida, dentro ou fora de casa? Estava dentro do rebanho ou fora do rebanho? Dentro ou fora? Vamos pensar, ok? Então grave isso aí. Estava perdida dentro ou fora? Dentro ou fora, irmãos? Fora, ok? Então ela estava perdida fora de casa. Uma outra coisa, a ovelhinha, você acha que ela sabia, ela desconfiava que ela estava perdida? O que você acha? Deixa eu fazer uma pergunta, quem já viu ovelha na vida? Levanta a mão. Pronto, então vamos lá. Está aqui uma ovelha, está com um grupo. Geralmente como que uma ovelha faz? Está lá. Quando uma fala isso, a outra responde. Estou aqui, entendeu? Então elas vão respondendo. Você pode ver, é assim. Está lá o rebanho, ei. Aí a outra lá do lado do canto, oi, fica lá se comunicando. Eu imagino que a ovelha agora, sozinha, diz a Bíblia, a gente precisa imaginar a cena, né? A ovelha, cadê vocês? Me deixaram. Está lá a ovelha. Ninguém respondeu, lógico, a ovelha estava perdida. Então a ovelha, ela sabia que estava perdida, mas ela não sabia como voltar. Grava isso. A ovelha sabia que estava perdida, mas a ovelha não sabia como voltar. A ovelha estava perdida fora de casa. Você vai gravando isso aí, viu, amado? Presta atenção. Aí daqui a pouco Jesus contou esta parábola para os escribas e fariseus, e Jesus falou: vocês entenderam a história da ovelha que estava perdida fora de casa? E ela sabia que estava perdida, mas não sabia como voltar. Escribas, fariseus, vocês entenderam? Agora eu vou contar uma outra historinha para que vocês tenham uma compreensão melhor. Versículo 8.
Dá uma olhadinha no versículo 8. Olha só, segunda história para vocês, disse Jesus. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, no caso moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a moeda, no caso a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador. O que é que diz a Bíblia? Segunda história de Jesus. Uma mulher perdeu uma moeda e ficou desesperada. Agora, irmãos, cá para nós aqui. Uma mulher tendo 10 moedas, perder uma, ficar desesperada. Mas por que a mulher estava desesperada? Gente, ela tinha 10 moedas. Ela perdeu uma moeda. Jesus não colocou a informação aqui, porque a cultura já explicava. Como nós precisamos ter uma noção mínima e básica da cultura da época, eu vou com uma nota de rodapé para você entender. Naquela época, era mais ou menos assim: o cidadão queria casar com a moça. Ele chegava e falava: eu quero casar com você, e etc e tal, e ela também dava o feedback, ok, só que ele tinha que pagar o dote para o pai. Já pensou se hoje fosse assim, hein? Quanto que vale essa aí? Rapaz, essa aí até de graça dá para levar. Não, essa aqui está na liquidação. Você imagina, né? Naquela época você tinha que pagar. Então, por exemplo, o cidadão chegava: ok, vamos casar, ok, eu vou pagar o dote. O pai recebia o dote, tirava algumas moedas valiosas, dava para a filha e falava assim: ó, filhinha, aqui está o teu seguro de vida. Você não pode perder essas moedas. Você só vai usá-las em 2 momentos. Primeiro, se o teu marido for para a guerra, demorar a voltar e você precisar suprir as tuas próprias necessidades, ou se o teu marido morrer e agora você tem o seguro de vida. São estas moedas. Você entendeu por que a menina perdeu lá, a mulher perdeu a moeda, e essas 2 ocasiões não estavam acontecendo, então ela ficou em busca da moeda que ela estava perdida. Então Jesus contou essa segunda historinha para os escribas e fariseus. Agora, a moeda sabia que estava perdida? É um ser animado ou inanimado? A moeda sabia que estava perdida ou não? Ela estava perdida dentro ou fora? Eita, Jesus maravilhoso. Então eu já até imagino a história que vem depois. Jesus contou uma história de alguém que estava perdido fora, aí conta uma história de alguém que está perdido dentro, aí ele vai para a terceira história. Eu até imagino que ele vai contar a história de alguém que estava perdido fora e de alguém que estava perdido dentro, ao mesmo tempo na mesma história. Você compreendeu agora o raciocínio de Jesus? Agora pensa comigo, olha aqui nos meus olhos. A ovelha sabia que estava perdida? Sim ou não? Sim. Sabia como voltar? Não. A moedinha sabia que estava perdida? Não. Sabia como voltar? Não. 2 grupos de pessoas. Existem pessoas que sabem que estão perdidas, mas não sabem como voltar. E é possível que nessa manhã você se encontre aqui. E o Supremo Pastor veio aqui, neste lugar, para trazer você para o caminho de volta. Existe um segundo grupo de pessoas. São pessoas que não sabem que estão perdidas. Não têm noção do grau de perdição. Por isso, não sentem vontade nenhuma de voltar. É lógico, imagina, a pessoa vai para a festa, usa droga e faz isso e faz aquilo. Ela não tem noção de quando Jesus voltar, os homens de Deus, as mulheres de Deus vão subir, os mortos em Cristo vão ressuscitar, e depois, na segunda ressurreição, vai ressuscitar os ímpios e vai ter uma destruição, vem fogo, vem enxofre, o fogo vai cair no cabelo, aqui no supercílio, na sobrancelha, na boca, vai queimar tudo. Ela não tem noção, gente. Ela está lá dançando e pulando e tal, e não está em nada com Deus e tal. É porque ela está comparada a essa moeda, ela não sabe que está perdida, por isso ela não sente vontade nenhuma de se entregar. Tem gente que não se entrega, irmãos, porque não sabem o que nós sabemos. E às vezes nós os julgamos baseado em nossos próprios conhecimentos.
Eu sei que quando eu chegar no céu, lá vai ser um céu maravilhoso, nós vamos estar ali juntos, unidos, vai ter as bodas do Cordeiro, nós vamos viver com Jesus pelos séculos dos séculos, nós vamos passar 1000 anos no céu, nós vamos conhecer o espaço, entendeu? Nós vamos até conhecer a estrela Cândis Majores, hoje é a maior estrela que o mundo conhece, então nós vamos passear, nós vamos falar com o leão ali, ó, quer dizer, tá ao lado do leão, né? Brincar com o leão, e etc, e todo mundo, e vai ser maravilhoso, não vai ter dor, câncer, não vai ter nada disso, depois nós vamos morar aqui, vai ser restaurado, mas tem gente que não sabe disso não, irmão. Por isso que não tem a paixão que eu tenho, porque não tem o conhecimento que eu tenho, que você tem, que a gente tem, você compreendeu? Agora, terceira história, você já conhece, é a do filho pródigo. Mensagem aos jovens, Ellen White, uma grande educadora cristã, diz que esta parábola, ela é destinada especialmente para os jovens. Agora, eu percebo algo muito incomum nas 3 parábolas. Primeiro, algo foi perdido. Se você olhar na primeira parábola, o que é que estava perdido? Vamos lá mais forte, o que é que estava perdido na primeira parábola? Na segunda parábola? E na terceira parábola? A estrutura é a mesma. Daqui a pouco alguém vai em busca daquilo que está perdido. Na primeira parábola, quem que vai em busca? O pastor. Na segunda parábola, quem que vai em busca? A mulher. E na terceira parábola, o pai está ali na porta esperando. Você está compreendendo? E nas 3 parábolas, existe uma alegria no reencontro. Ou seja, quando a ovelha foi encontrada, houve júbilo. Quando a moeda foi encontrada, houve júbilo. E quando o filho foi encontrado, houve júbilo. A estrutura é a mesma nas 3 parábolas. Agora, Jesus queria falar para os seus ouvintes que Deus, ele fica triste quando alguém está perdido. E ele exulta em abundante alegria quando o perdido é achado. Quantos aqui já perderam alguma coisa na vida? Por exemplo, a carteira. Alguém já perdeu? Com dinheiro. Carteira com dinheiro. Você pode me dizer mais ou menos onde foi? Carteira com dinheiro. Alguém já perdeu a aliança de casamento? Quem já perdeu? Um dia eu fui ao shopping de Fortaleza, eu sou natural de lá, com o meu filho, Israel. Primeira vez que eu fui com o meu filho ao shopping, só nós 2. Ele era pequenininho. E minha esposa, como uma boa esposa, ela me orientou. Você vai ao shopping com o menino, mas eu vou lhe dar um segredo. Porque mulher é toda cheia de segredos, você já percebeu? E você tem que ouvir, ok? Qual que é o segredo? Não solte a mão do menino. O segredo é esse, é para onde você for, ó, com o menino aqui do lado. Pronto. Porque você sabe como é que é menino, né? E principalmente filho de nordestino, rapaz, ele ficou olhando assim, quer invadir tudo e tal. E tá lá, eu com meu menino aqui. Aí lá está nós caminhando no shopping. E antes de eu sair para o shopping, claro, ela falou várias vezes, inclusive eu gravei. Ó, não solte a mão do menino. Se por acaso vocês forem à praça de alimentação, não solte a mão do menino. Se por acaso entrar em alguma, não solte a mão do menino. E quando eu saí de casa, ela olhou meu bem, eu imaginei que ela ia falar o quê? Eu te amo. Volta logo. Sabe qual foi a frase dela? Não solte a mão do menino. E eu fui, peguei na mão do menino, estou eu no shopping. Daqui a pouco eu estou caminhando no shopping, passeando, e o menino do lado, ó, colado aqui. E aí, filhão? E o menino encantado e tal. Cheguei numa loja de esportes, entrei, tinha passado por outras lojas, ele tinha ido comigo, de brinquedos e tal. Na loja de esportes eu vi uma camisa de um dos grandes times do Brasil, Ceará. Aí quando eu olhei para aquela camiseta, eu fiquei impressionado, era a camiseta de lançamento, eu me aproximei e comecei a perguntar quem que é o patrocinador e tal, qual que é o valor dessa camiseta, e estou conversando, daqui a pouco eu olhei para a minha mão. Estava faltando uma outra mão. E na hora eu olhei assim, parei, busquei para um lado e para o outro e falei, meu pai do céu. Irmãos, na hora, uma frase. Ela veio no meu cérebro, saindo do hipotálamo, em toda a parte, todos os compartimentos cerebrais. Não solte. E eu falei, meu Deus, mas será que isso é uma praga, gente? E eu olhei, rapaz, aí o camarada perguntou, né? O senhor está precisando de alguma coisa? Aí na hora você não quer passar vergonha, né? Você, não. Eu estou só buscando e sair. E eu olhei e falei, meu pai, eu sou desbravador e eu sei exatamente o que fazer quando está perdido. Mas quando é o teu filho que está perdido, tu não vai ir atrás de regra nenhuma.
Tu fica desesperado. Quando eu saí da loja, olhei para um lado, eu olhei para o outro, aquele corredorzão. Shopping Iguatemi é um shopping muito grande, aquele monte de gente para um lado e para o outro. Eu falei, meu pai, e agora? E aí você ora e você tem que entrar em ação. Meu Deus, aí daqui a pouco não solta a mão do menino. E parece que no teu cérebro vai maltratando você. Parece que o teu próprio cérebro ele vai começando a colocar a voz mais agressiva. Não solta a mão do menino. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e imaginei, agora eu vou fazer toda a rota que eu fiz, passei em loja de brinquedos, naturalmente tudo é no subconsciente, o menino deve ter ido para lá sem nem perceber. Então eu vou atrás do menino, entrei em lojas, procurei, rodei e fiquei assim desesperado e eu falei, meu pai, agora? Eu não vou ligar para ela. Porque imagina eu ligar para ela, meu amor, qual que era aquela frase mesmo que você tinha falado? Entendeu? Então eu não sabia o que fazer e de repente eu ouvi no som do shopping. Atenção, pastor Rafael. Seu filho está perdido. E eu parei assim, e eu ouvi de novo. Atenção, senhor pastor Rafael. Seu filho está perdido. Imagina você agora andando no meio de uma multidão de pessoas, e quando alguém fala o teu nome, parece que todo mundo está te vendo. Você já passou por isso? Parece que todo mundo está olhando para você, pastor Rafael. Na hora que o camarada, ele ficava enfatizando, pastor, seu filho está perdido. Rapaz, eu até mudei o meu jeito de andar. Eu comecei a andar assim, ó. Passava assim, fala, e aí? É nóis, ó. E só aqui, e o camarada, pastor Rafael, e o pessoal olhava para mim, na minha cabeça estavam pensando, e eu, ó, que perder esse moleque, gente. Oh, irresponsabilidade, Jace, entendeu? E daqui a pouco, eu fiquei imaginando. Imagina aquele camarada, que às vezes é contra a igreja, tem alguns pré-conceitos em relação a pastores e tal. E eu imaginei ele assentado ali, conversando com a esposa, tomando um sorvete, e ouvindo, ó, pastor Rafael, seu filho está perdido. E eu fiquei imaginando o camarada olhando, falando, tá vendo, meu amor? O filho do pastor está perdido. Imagina a igreja dele. Porque se o filho dele está perdido, e agora até que o camarada sinalizou, está em tal lugar e etc e tal, aí eu fui ao encontro. Quando eu estou caminhando, fiquei mais tranquilo, porque já encontraram o menino, daqui a pouco de longe eu o visualizei. Ele não estava chorando, tinha um segurança alto, forte, estava com ele, e ele não estava chorando. E eu fiquei assim encabulado e pensei, meu pai, eu vou chegar lá, pensa na minha responsabilidade. E outra coisa, eu sou pastor, como é que eu perdi esse menino, gente? E fiquei pensando assim, bem, aí eu tive uma ideia. A verdade, ela é progressiva. Então não precisa chegar para o segurança e já falar toda a verdade, que eu sou pai do menino, não precisa falar toda a verdade. Então eu vou falar que ele é da família. Aí se por acaso houver um diálogo, é que nós vamos até concluir que eu sou o pai dele. Pronto, porque eu não vou mentir. Quem é você? Sou da família do menino. Pronto. Acabou. Muito obrigado e tal. E pegar o menino e resolver o problema. Agora, se ele quisesse conversar mais, aí ia falar que certo dia, aí ia começar toda a história, entendeu? E aí o menino estava lá tranquilo, eu fui me aproximando do menino, já fiquei mais tranquilo também. Quando eu me aproximei mais ainda, poucos metros, o menino fez só assim, ó. Pai! Oh, gente... Oh, meu Deus, na hora que ele veio, me abraçou, pai, começou a chorar. Aí eu só olhei para o segurança, ele fez só assim, bonito. Eu falei, que coisa linda o reencontro, né? Coisa emocionante, obrigado, obrigado. E eu peguei na mão do menino. Sabe o que eu fiquei pensando? Ser humano fica triste quando perde algo de valor. O ser humano fica triste quando o filhão está perdido. E o ser humano fica feliz quando encontra o filho. Quando acontece um reencontro, o ser humano, ele exulta em abundante alegria. Sabe o que eu entendo aqui? Você não pode falar que você conhece a Deus, se você não sabe exatamente o que lhe causa dor ou alegria. Quando um filho está perdido, existe uma dor no coração do pai, mas o coração do pai também exulta em abundante alegria. Agora, olha para o próximo verso que eu vou lhe dizer, versículo 11. Jesus contou as duas parábolas.
Aí agora Jesus olhou para os escribas, para os fariseus, e Jesus agora quis falar o seguinte: mas deixa eu concluir aqui a explicação por que eu estou com os publicanos e pecadores. Versículo 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O homem aqui no caso é o pai, Deus, a representação. Os 2 filhos, as 2 faces da humanidade. Agora, versículo 12. Agora preste bem atenção, irmão. Preste bem atenção. Verso 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte dos bens que me cabe. E ele, o que é que diz a Bíblia? Como que está na sua Bíblia? E ele o quê? Alguma Bíblia fala assim, ó, e ele lhes, no plural. Alguma Bíblia fala assim, e ele lhes repartiu. Levanta a mão aí. Ué. Então vamos pensar nesse negócio aqui então, gente. Quantos filhos estavam pedindo a herança? Quantos? Então faz assim para mim, ó, por gentileza, para facilitar a tua compreensão. Levanta aí a mão aí, ó. 1. Agora, lhes, está no singular ou no plural? Então lhes está sendo correspondente a 1? Sim ou não? O pai tinha quantos filhos? 2. Lhes tem que ser ligado a 1 ou a 2? Pronto, então grava isso. 1 pediu a herança, mas o pai deu a herança para quantos? 2. Presta atenção nisso aí, 2. De acordo com a cultura oriental, naquela época, o filho mais moço, esse aqui no caso, ele tinha direito a ter essa parte da herança paterna, claro. Isso quando o pai estivesse morto. Quando ele falou com o pai estava vivo. Sabe o que significa dizer? Em outras palavras, vou parafrasear em nossa linguagem. O filho chegou para o pai e falou assim, ó: pai, o senhor quer saber de uma coisa? Morra. Pai, acabou. Não existe mais vínculo paterno. Ô pai, quer saber? Eu estou saindo fora. Pai, morra. É isso que aconteceu. Aí o pai, diz a Bíblia, ele deu o que o filho pediu. Uma lição para nós aqui. Se fosse você, você faria o quê? O que eu vou falar agora, talvez você não vai entender, porque é uma linguagem coloquial, na minha terra. Mas a minha mãe falava assim, ó, quando eu pedia alguma coisa, e a minha mãe olhava para mim, sabe qual era a resposta dela? Quando eu pedia alguma coisa, que eu estava agredindo, em outras palavras, mãe, assim, 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 mãe, eu quero isso. Minha mãe falava assim, ó, você quer peia, meu filho. Sabe o que é peia? É pisa, é bater. Ah, você está querendo, peraí que você vai já receber, traz aí. Eu pensei que eu ia ser eletricista, porque eu apanhava com fio. Eu até imaginei, isso é uma profecia, eu vou trabalhar com fios elétricos. Então, mas eu apanhava mesmo. Ah, você quer? Então, quando o filho chegou para o pai, pai, morra, me dá o que me pertence. O pai tinha algumas possibilidades. A primeira, você quer que eu morra? Espera aí. Servos, vem cá. Venham cá. Eu vou te falar aqui quem vai morrer aqui. Calma aí. Vem aqui, menino. O pai poderia fazer isso? Poderia ou não poderia? O pai poderia falar assim, ó, você quer o quê? A terça parte? Está achando que eu estou morto? Eu estou vivo. Vou dar não. Terceira possibilidade. Ok. Toma. Das 3, qual aconteceu? A primeira, a segunda ou a terceira? Lição. Deus respeita as nossas escolhas. Mesmo sabendo que nós vamos nos dar mal. Ah, eu agora vou pular. Eu vou pular desse prédio, eu estou aqui depressivo, mas em nome de Jesus eu vou cair para cima. Não vai cair para cima, não. Amigo, se você pular, você cai para baixo. Deus vai respeitar. Ah, eu quero viver numa vida promíscua, mas em nome de Jesus eu serei blindado, não pegarei nenhuma doença. Ah, eu vou dirigir em alta velocidade, e o anjo do Senhor, mais rápido do que quando foi responder a oração de Daniel, não inventa nada não, irmão. Deus respeita as tuas escolhas. Ah, eu vou fumar cigarro aqui, mas aí eu não vou ter câncer. Qualquer pessoa pode ter câncer mesmo não fumando. Mas o cigarro tem 4.720 substâncias tóxicas. Então você não me venha fumar e falar para Deus, Senhor, me dá saúde. Não vai dar não, irmão.
Quer ver uma coisa? Quantos aqui fazem algum exercício físico diariamente? Levanta a mão. Deixa eu mudar uma vez por ano, por exemplo. Você sabia que nós somos ousados? A gente não faz um exercício físico, a gente não tem 30 minutos de exercício físico, entendeu? A gente não toma 2 litros de água por dia, 8 copos, a gente não repousa direito, e a gente ainda tem a ousadia de olhar para Deus: Senhor, restaura a minha saúde. Olha, Senhor, me dá saúde, vai fazer a caminhada, criatura. Grava essa frase. Se você não cuidar da sua saúde, aliás, repita comigo. Repete comigo, por gentileza. Se você não, se eu não cuidar da minha saúde, fala aí, vamos lá? Vou ter que cuidar da minha doença. Então você escolhe. Você está compreendendo? Você escolhe. Aliás, esse ano é a ênfase, a saúde. Você tem que cuidar da sua saúde, meu irmão. Seja física, seja mental, seja espiritual. Agora, voltando aqui para o texto. O filho pediu, o pai respeitou, o pai deu. E a Bíblia diz então que o filho, saiu. Esse rapaz nunca sairia de casa se ele não tivesse uma leitura fora de casa. É óbvio. E ele olhou e não mediu circunstância. E saiu. Porque Satanás é assim, ele só pode tocar em você longe de casa. Longe da igreja. Satanás, ele é ilusionista, é que nem mágico. Você já viu mágico? Às vezes o mágico está colocando aqui, vejam só isso aqui. Se você olhar para cá, não está nada aqui, o segredo está aqui. Olhem só, é pura ilusão. Satanás é assim, é pura ilusão. Mas vamos continuar aqui a leitura, por gentileza. O menino queria liberdade, ok? Vamos para o próximo texto, dá uma olhadinha aí, verso 13. Passado não muitos dias, diz a Bíblia, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. É interessante que a Bíblia não fala qual que é a terra aqui, mas diz que era distante, grava isso. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Agora, verso 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Versículo 15, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Naquela época, Jesus estava falando para um grupo que entendia muito bem. Havia um preconceito muito grande com quem criava porco. Era assim como se ele tivesse descido de nível. Então, Jesus queria enfatizar para o público que o menino longe de casa, realmente ele desceu muito na vida. Versículo 16, ali ele desejava fartar-se das alfarrobas, as comidas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Agora verso 17 é um verso chave, dá uma olhadinha para ele aí. Verso 17 diz assim, então, qual que é a próxima frase? Vamos falar mais forte, por gentileza? Qual que é a frase? A última vez, só para você não esquecer, não fica com raiva não. Qual que é a frase? Daqui para trás o menino estava fora de si. Você entendeu? Então, caindo em si. Opa! Ele estava fora de si. Frase do doutor Amin Rodô diz assim: todo abandono de Deus é um ato de insanidade. A pessoa que abandona Deus não está bem da cabeça, não. A pessoa que abandona Deus não está muito bem dos neurônios, não. O filho chegou para o pai e falou, morra, pegou o dinheiro, foi para uma cidade distante, gastou tudo e tal, porque a Bíblia diz assim, então caindo em si, ou seja, antes disso ele estava fora de si, ele estava totalmente fora de si. Irmão, com todo carinho, mas eu preciso lhe falar, uma pessoa que abandona a igreja não está totalmente equilibrada, seja espiritualmente, emocionalmente, entendeu? Não está totalmente equilibrada, está fora de si, seja no âmbito emocional, seja no âmbito espiritual, está fora de si. Só que a Bíblia diz que o jovem, olha o que a Bíblia diz, caindo, nesta manhã, eu tenho absoluta certeza que Deus trouxe alguém aqui, para que você caia em si. Agora, existem pessoas que só vão cair em si, no ápice de uma tragédia. Tem gente que é assim. Morreu não sei quem, morreu mais não sei quem, acidentou aqui, um câncer e tal, vou voltar para a igreja. E Deus é tão bom, que Ele aproveita tudo e todos os aspectos
para poder alcançar o seu coração. A Bíblia diz assim, ó, caindo em si. Vamos para o verso 18. Olha qual foi a atitude dele. Quando a pessoa cai em si, qual que é a atitude? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou dizer, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E agora versículo 20, levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele. Agora irmãos, 3 palavras que Jesus colocou e são palavras-chave. Correndo, o abraçou e fez o quê? Você entendeu isso aqui? 3 palavras, correndo, abraçou e o quê? Beijou. Mas quem correu? Grava isso. Jesus não precisava explicar o que eu vou explicar agora, porque o pessoal entendia, uma nota de rodapé. Vamos lá, naquela época, o regime era patriarcal, ou seja, quem mandava era quem? Pai. Um filho chegar para o pai e falar assim, ó, ei, morra. Esse filho seria naturalmente, mas naturalmente, criticado pela sociedade, possivelmente apedrejado pela sociedade e talvez morto pela sociedade. Por isso que ele foi para longe. Você entendeu o texto? E partindo para uma terra distante, é claro, porque se ficasse por ali o povo iria matá-lo. Mas quando ele caiu em si, quando ele se tocou, ele tomou a decisão de voltar, mesmo sabendo que seria criticado, mesmo sabendo que seria possivelmente humilhado, mesmo sabendo que ele ia realmente ter que descer o nível, ele tomou a decisão de voltar, mas quando ele está voltando, naquela época, a fazenda tinha casa central, da casa central ao portal da fazenda, a porteira, os trabalhadores estavam no campo. O pai estava na casa. Quando o filho voltasse arrependido, na hora que ele passasse pelo portal, as pessoas iriam olhar, olha gente, eu sabia, olha ali, ó, traz a tua enxada aí, traz, olha aqui. Olha ali, ai voltou, traz a enxada aí gente, voltou? Vem cá, sabia? Possivelmente ele iria apanhar muito. Naquela época, um cidadão de idade, ele não corria. Se ele fizesse isso, chamava a atenção das pessoas. Você imagina, por exemplo, hoje, um senhor de idade, uma senhora correndo. Não, mas correndo na rua. Imagina. Você imagina, por exemplo, a presidente do Brasil, a Dilma, correndo, por exemplo. Gente de classe não corre não, irmãos. Você pode ver gente correndo desesperado, não tem dinheiro não. Ó. Pessoal, outra classe, ó, aqui, ó. Então, naquela época, o cidadão, o pai, se ele corresse, seria um ato de humilhação. Se ele corresse, ele ia chamar a atenção. Opa! Se o pai corresse, ia chamar o quê? Por que a Bíblia diz que o pai correu? Porque se o pai não corre, o filho morre. As pessoas poderiam olhar para o filho, na hora que o filho está voltando arrependido, quando as pessoas vão olhar para o filho, opa, tem um senhor correndo ali, ó a visão. O pai, ele se humilha para salvar o filho. Você consegue fazer alguma comparação? Aí a Bíblia diz assim, ó, e correndo, o pai correu, aí agora o pai abraçou, ó, em outras palavras, se bater nele vai pegar em mim. O regime era o quê? Patriarcal. Todo mundo respeitava quem? Então poderia não bater só por causa de quem? Pronto. O pai correu, o pai abraçou e o pai beijou. Em outras palavras, o pai falou o seguinte aqui, ó, ninguém toca porque ele é nosso. Inclusive, tragam agora a aliança, símbolo de vínculo familiar. Tragam agora uma túnica, uma roupa, umas vestes, ok? Símbolo de justiça. E tragam agora sandália para os pés, porque nós vamos colocar este menino no caminho correto.
E agora o menino olhou para o pai e falou assim: pai, eu queria ser apenas um trabalhador. E o pai já o silenciou e falou assim: filhão, aqui em casa você não é trabalhador. Mesmo que você estivesse fora ou estava fora, você voltando, você toma posição de filho. Sabe o que eu aprendo? Olha para mim, por gentileza. Você que está nos assistindo pela internet, olhe para mim. Não há nada que você consiga fazer nesta vida que diminua 1% do amor que Deus sente por você. Não importa se você foi longe demais, não importa se você estragou o teu casamento, não importa se você tem uma tragédia no passado, se você voltar, o Pai vai te colocar na posição de filho honrado, amém? Aí o filho agora contava tudo e o pai perdoava. Naquela época, era como se fosse um confessionário. O pai matava um bezerro, diz a Bíblia, eu estou aqui antecipando os versos. O pai matava um bezerro, aí alguém pergunta: pastor, mas por que matava o bezerro? Porque para ter remissão de pecados, tinha que ter derramamento de quê? Alguém lembra? Pronto. Então, derramar sangue, perdão de pecados. O menino está precisando ser perdoado. Então, mata o bezerro, vem cá, filhão, ele confessa, ele entra na festa, nós vamos celebrar. Por quê? Porque o filho estava morto e fez o quê? Reviveu. Estava perdido e foi? Eu poderia terminar o sermão aqui agora. Aí Jesus ia tocar na tua vida aí. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, a parábola não para aí. Aí, irmão, tu te prepara para o que tu vai ouvir agora. Vem com o verso 25. Coloca o cinto de segurança, irmão, e nem olha para os lados, viu? Verso 25, olha o que é que diz. O filho mais velho, filho mais velho, estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou: o que está acontecendo aqui, gente? Ele perguntou. Verso qual? 27. E ele lhe informou: foi o teu irmão, rapaz. Teu pai mandou matar um novilho para ele aqui, porque o recuperou com saúde. Verso 28 diz a Bíblia assim, ó: ele se indignou e não queria entrar onde? Na festa, no caso, né? Saindo, porém, o pai procurava conciliar: filhão, vem cá, filho, calma aí. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, nem chamou de pai, né? E nunca me deste um cabrito sequer. Agora, verso 30, vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Opa, eu paro aqui. Ele acusou o irmão que estava desperdiçando os bens com o quê? Com o quê? A meretriz do Apocalipse simboliza o quê? Prostituta. Espera aí. Opa. Pensa comigo. Um filho pediu a herança. Quantos receberam? O filho mais velho, ele poderia ter algumas atitudes. Primeira: ô filhão, mano, não faz isso não, menino. Você está de cabeça quente, mano. Vem cá, pai, calma, pai. Filho, vem cá, vamos conversar aqui, maninho. Não é assim não, mano. Você está de cabeça quente, brother. Ele poderia fazer isso, mas ele não fez. O filho pediu, ele ficou na dele. O irmão pediu, ele na dele. Na hora que o pai deu, ele, pegou a parte dele. Os dois receberam. Lhes repartiu, lembra? Lhes. Aí o filho mais novo partiu para uma terra distante. Olha a linguagem de Jesus. Ele não especificou uma terra distante, então ele foi para longe. Por quê? Para não ser apedrejado, para não morrer, para não ter dificuldades, enfim. Foi para uma terra distante. Aí o filho agora conversando com o pai: pai, eu estou aqui na tua casa faz tanto tempo, o senhor nunca matou bezerro para mim, nunca houve festa. O que está acontecendo? Esse camarada estava longe, estava perdido, e agora o senhor vai e faz uma festa para ele. Ele estava se envolvendo com prostitutas? Opa! Naquela época tinha Facebook? Tinha ou não? Tinha Twitter? Tinha Correios? Tinha internet? Como é que o filho sabia que o irmão longe se envolvia com prostitutas?
Ele fala como testemunha ocular. Só tem uma forma, irmãos. Não existe outra forma. O filho mais velho, ele se envolvia com as mesmas prostitutas que o irmão dele se envolvia. O filho mais velho frequentava as mesmas boates que o irmão dele frequentava, mas tem uma diferença entre os dois. Todo mundo sabia. O outro, ninguém sabia. Quando eu olho para essa história, eu começo a perceber que um estava perdido fora de casa. Ovelha, lembra? O outro também estava perdido dentro de casa. Moeda, lembra? Jesus queria contar a história do filho pródigo, mas Jesus primeiro preparou o coração dos escribas e fariseus. Um estava perdido fora, ovelha, menino. Outro estava perdido dentro, moeda. Agora te prepara, porque eu vou falar que não só os publicanos e pecadores estavam perdidos, mas tem um grupinho que também guarda todas as regras, seguem as ordens, mas também está perdido. Filho pródigo, símbolo dos pecados públicos. O irmão dele, símbolo dos pecados secretos. Filho mais novo, estava longe. Filho mais velho, estava perto. Você, amado, é livre para escolher, mas será escravo das suas consequências. Você escolhe o que você quiser, mas você será escravo das suas próprias consequências. O filho olhou e o pai falou assim: ó filho, mas por favor, você tem que entrar, filho, na festa. Entra na festa. Detalhe, naquela época, a festa era um confessionário. Ou seja, para entrar, teria que fazer o quê? Confessar. O pai saiu, lembra que o pai saiu da festa, chegou assim e falou assim: filhão, vem cá. Entra na festa. Vem. Aí o filho sabia que se ele entrasse, ele teria que confessar tudo que ele fazia secretamente, que ninguém sabia. A parábola termina aqui, mas ela não diz se o filho entrou ou não. Aliás, esta parábola do filho pródigo, ela não termina. Não termina lá. Porque para você que está ouvindo nesta manhã, ela vai terminar na tua vida. A pergunta é: você vai ou não entrar na festa? Você entendeu agora o porquê que Jesus falou isso para os escribas? Você entendeu? Como que pode? Está comendo com pecadores, publicanos. Vem cá, pessoal, gente, mas como é que pode? Vamos lá, pessoal. Aí Jesus deixou os publicanos e pecadores. Vocês querem entender o porquê que eu estou com eles? Ok, vamos lá. Primeira história, ovelha. Segunda história, dracma. Terceira história, os dois filhos estavam perdidos. Os dois estavam, os publicanos e pecadores, os fariseus e escribas, todo mundo perdido. Mas eles voltaram, entraram na casa. Jesus estava numa casa. Eles entraram na casa e agora eu quero saber se o filho mais velho vai entrar. É possível que nesta manhã tenham filhos mais novos aqui, que você saiu dos caminhos de Deus, você se encantou com algumas coisas lá fora, você foi livre para escolher, mas as consequências não serão as melhores. E nesta manhã Deus está correndo atrás de você. Deus tem buscado você em muitos lugares. Deus tem corrido atrás de você. E Ele sabia que você estaria aqui nesta manhã. Por isso que Deus, Ele veio aqui. Porque Evangelho não é um pecador miserável se escondendo, talvez correndo: Deus, por favor, me perdoa. Evangelho não é isso, não. Evangelho é um Deus puro e santo, correndo atrás de um pecador miserável e sujo. E Deus nessa manhã, Ele está correndo atrás de você.
E você que se encontra na galeria, lá em cima, naquele lado, aqui no centro, você que está aqui nessa manhã, é possível que talvez você estava fora. Janeiro é mês de quê? De férias. Você estava de férias espiritual. E Deus pediu para eu te dar um comunicadozinho. Tuas férias terminam agora. E nessa manhã Deus pediu para eu fazer uma oração por você que se encontra aqui na igreja central de Curitiba, e você está fora da igreja, criatura. Você está esperando o quê? Uma tragédia? Está esperando o quê na tua vida? Deus, sem você, Ele é Deus. Ele não precisa de você para ser Deus. Ele é Deus sem você, agora em você. Você não é nada. O teu nome está escrito na palma da mão de Deus. 24 horas Ele está olhando para você. Ele viu os seus fracassos, Ele viu as tuas quedas, mas Deus está aqui, ó, aqui só esperando você voltar. Porque Deus nessa manhã Ele vai te dar um abraço. Deus Ele vai correr ao teu encontro, Ele vai te beijar, e Deus vai devolver você para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Deus vai colocar você no lugar de honra. Tem alguém aqui nesta manhã que você estava fora da igreja, mas você gostaria de dizer assim, ó: Deus, eu quero voltar para os teus braços. Quem coloca Deus no início, vai ter Deus sempre no final. Deus, eu já errei muito, já deveria ter morrido, já deveria ter me arrebentado, mas Deus, eu quero aproveitar 2015, quer saber? Eu quero voltar para os teus braços de amor, porque eu não consigo viver sem Jesus. Nós somos do Senhor, você sabe disso? Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de dizer: pastor, eu cheguei até aqui porque Deus me chamou, e eu sou do Senhor. Quer vivo, quer morto, eu sou do Senhor. Existe alguém aqui que quer voltar para a igreja agora? Eu vou fazer uma oração por você. Levante sua mão. Existe alguém? Vem cá em nome de Jesus, irmão. Se aproxima aqui. Você, vem cá em nome de Jesus. Mais alguém aqui que quer voltar para a igreja? Você estava fora da igreja, mas você está voltando porque o Pai te encontrou nessa manhã. Em nome de Jesus, volta. O Pai ainda está aqui esperando você. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe a senhora. Jovem, Deus te abençoe, filhão. Enxugue as tuas lágrimas, viu? Deus te abençoe, filhinho, em nome de Jesus. Se aproxima aqui, por gentileza. Deixa eu ajudar a senhora. Pode subir aqui. Estavam mortos, mas reviveram. Estavam perdidos, mas foram achados. Deus abençoe. Pode subir aqui, irmão, por gentileza. Pode vir aqui na frente, nós vamos orar. Filhinha, Deus te abençoe, viu, menina? Seja bem-vinda. Deus abençoe você, viu, filha? Glória a Deus. Filhão, Deus te abençoe. O Pai estava atrás de você, e glória a Deus, Ele está te encontrando aqui nessa manhã. Amém. Parabéns. Deus abençoe, acompanha aí. Deus abençoe você, filhão. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Por gentileza, pode se aproximar mais aqui. Existe mais alguém? Você está fora da igreja. Você está fazendo o que fora da igreja? Existe um terceiro grupo. A ovelha. Ela sabia que estava perdida, mas não sabia como voltar. A dracma. Ela não sabia que estava perdida e não sabia como voltar. Mas o último grupo sabe que está perdido e sabe como voltar. Pastor, qual que é o caminho de volta? O mesmo que você saiu. Eu vou orar com esse grupo aqui. O poder não está em quem ora. O poder está em quem ouve. E o Pai vai nos ouvir nesta manhã. Nós temos 40 segundos e eu vou esperar, porque falta você. Está na galeria? Então desce. Tem que descer mesmo, porque Jesus, Ele desceu para te encontrar. Está faltando mais alguém? 37 segundos, eu vou esperar você aqui. 34 segundos, você voltar para a igreja. O Pai está te chamando, Ele está te esperando. 32 segundos. Deus abençoe. 29.
Pastor, eu não consigo ir. 27 segundos. Pastor, eu estou com vergonha. Levanta a mão que eu vou buscar você. Onde você estiver, eu vou buscar você. 25 segundos para você cair em si, para você se tocar. Deus abençoe. 20 segundos. Deus abençoe. 16 segundos. Os melhores 15 segundos da tua vida, jovem, irmão, em nome de Jesus, volta, você é do Senhor. 11 segundos. 8. Amém. 5. Amém. 3. 2. 1. Glória a Deus. Volta para a igreja. Volta para Jesus. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Último texto bíblico para a gente orar aqui. Pastor, por que nós vamos terminar agora? Porque Deus pediu para terminar agora. Último texto. Os últimos serão os primeiros. Graça sobre graça. Será que tem aqui a última pessoa que vai levantar aqui? Se eu orasse agora, você estava fora aqui, ó. E você está aí pensando, por que na hora de você sair, você não pensou? Você foi lá e se arrebentou. Aí você está aí agora, está pensando em quê? Tem mais alguém aqui? Deus pode estar, é você. Então desce aqui. Em nome de Jesus, vamos esperar. Em nome de Jesus. Você precisa voltar? Mas como Deus é bom. Enquanto ele desce, Deus pediu para eu falar para você que ainda não foi batizado, mas você quer entrar na festa, você quer receber o perdão dos pecados, e você ainda não foi batizado, mas gostaria de se preparar para o batismo. Tem alguém aqui? Eu queria orar por você também nesta manhã. Tem alguém? Você ainda não foi batizado? Então vem cá, filhão. Em nome de Jesus, se aproxima. Vem para os braços do Pai. Se aproxima do Pai. O filho disse que queria ser um mero trabalhador. Trabalhador, no original, existem pelo menos alguns grupos. Um deles é como se fosse um chapa. Esses que ficam na avenida. Ele queria trabalhar para o pai sem compromisso, que ele não tinha mais nem coragem. Essa é a palavra utilizada no original. Mas o pai falou, não, filhão, você não vai ser trabalhador, você vai ser filho. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe você, viu, querida? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Existe mais alguém? Existe mais alguém? Nós vamos fazer a oração agora. É você? Ela está fazendo assim, ó, espera aí. Vamos esperar. Se o Pai espera, imagina nós. Deus seja louvado, hein? Glória a Deus. Em direção ao lugar certo. Parabéns, filha. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Esse é o melhor caminho, viu, menina? Papai do céu cuide de você, tá bom? Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Tem mais alguém? Você acredita que eu tenho que orar agora? Parece que não é para eu orar agora. Ah, isso é coisa de pregador. Pensa o que você quiser. Será que tem mais alguém aqui que Jesus está falando? Ó, calma, você vai terminar. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém? Amém. Deus seja louvado. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe, filhão. Deus abençoe, viu, menina? Deixa eu cumprimentar ela aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. As portas estão abertas.
Nós somos do Senhor, amém? Ele está esperando você. Tem mais alguém? Sabe por que Jesus morreu assim, ó? Para abraçar você. E desde a cruz do Calvário, Jesus está de braços abertos. É injusto você ficar com braços cruzados. Talvez você pode estar perguntando para mim, pastor, mas por que eu tenho que ir aí? Porque quando você vai ao dentista, por exemplo, você não tem como mandar alguém do seu lugar. Quando você precisa ser tratado, é você que tem que ir. Aqui você não pode mandar alguém te representar. Você precisa levantar e vir. Deus abençoe. Mas pastor, por que eu tenho que ir aí? Porque quando Jesus morreu por você, Ele não morreu lá. Ele morreu aqui, mas por que Jesus morreu aqui? Ele morreu aqui só para se aproximar de você. Ele veio aqui sentir as nossas dores, as nossas lutas, para que eu e você não fôssemos amassados e jogados em um buraco. Ele veio, Ele tornou-se um de nós. Emanuel, Immanuel, Deus dentro do homem. Você precisa se entregar. Ouça. Se você está aqui nessa manhã e você é um fiel membro da igreja, em nome de Jesus, conserva os teus princípios, irmão. Defenda os teus valores. Vamos levantar a bandeira ensanguentada de Jesus Cristo e falar que nós somos do Senhor. Portanto, durante essa música, entrega tudo que você tem a Deus. Teus dons, teus sonhos. E você está dentro, permaneça dentro. E quando Jesus voltar com todo poder e glória, todos nós, vamos subir, vamos morar com Jesus pelos séculos dos séculos. E você que está nos assistindo pela internet, você está fora da igreja? Então, em nome de Jesus eu te digo, volta para a igreja agora. Deus está esperando você. Você é um membro dessa igreja, continua firme, irmão, conservando princípios, valores, e Deus vai recompensar você. Todo mundo em pé agora, por gentileza. E onde você está, entrega ao Senhor tua vida. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me chamar. Não tenho nada a oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Você pode cantar também. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde eu for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir
peso. Renova, Senhor. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde eu for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Obrigado, Rosa. 5 minutos de prazer podem significar uma vida toda de sofrimento. Última frase para a gente orar. Seja fiel, sem pensar nas consequências. Não interessa o que vai dar. Vai perder um emprego? O curso da faculdade? Deus está mais interessado no teu sucesso do que você mesmo. Seja fiel, sem pensar nas consequências. Feche teus olhos e vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque nesta manhã nós te encontramos. Pai querido, talvez algumas pessoas estavam longe e conseguiram chegar aqui, mas não chegaram até a frente, estão lá no cantinho, talvez lá no banco, lá na galeria, talvez nos assistindo, mas tomaram a decisão lá onde estão. Que o teu amor continue envolvendo essas pessoas também, a tua graça. Louvamos o teu nome, Deus, porque tem um grupo aqui na frente. Nós queremos te pedir, através dos méritos exclusivos de Jesus Cristo, que o Senhor os proteja, os livre do mal, e que logo, logo o nome de cada um deles seja escrito no livro dos salvos. Pai, que esta decisão aqui seja uma decisão firme, que o Senhor envie o melhor anjo da corte celestial para protegê-los, para animá-los, que o Senhor os salve para a glória do teu nome. Louvamos o teu nome porque muitos aqui estavam perdidos, mas foram achados, estavam mortos, mas reviveram. Alguns aqui estão se preparando para o batismo, que o Senhor os abençoe. Pai, existem pessoas que estão aqui nesta manhã, que talvez, não revelado, ocultamente, te decepcionou, alguém te decepcionou, algumas pessoas te decepcionaram. Talvez aqui, se as pessoas ficassem sabendo, seria a maior vergonha. Pai, a gente sabe que não tem como a gente mudar o nosso passado, mas em nome de Jesus, a partir de agora, nós vamos ter um futuro alterado. Portanto, Deus, abençoa cada pessoa que está aqui nesta manhã, cada pessoa que está aqui nos assistindo pela internet. Que o Senhor, pela graça de Jesus Cristo, os perdoe e que o Senhor devolva para eles a unção do teu Espírito. E Pai, antes de a gente falar o amém aqui, final, a gente queria só lembrar rapidinho, Deus, dos meninos que estão fora da igreja. Talvez tem pai aqui que o filho está fora, a menina está fora. Oh Deus, traz eles de volta, Senhor. Eles precisam voltar antes que o Senhor Jesus volte. Portanto, Deus, por causa de Cristo, abençoa eles também. Se tem alguém, Pai, da nossa família, talvez um esposo de alguém aqui, talvez a esposa, talvez um pai, talvez um líder, que o Senhor tenha misericórdia destes também. Entregamos agora a nossa vida em tuas mãos e queremos viver em 2015 o ano mais abençoado da nossa existência. Que o Senhor abençoe a todos.
Oramos, tendo a certeza que seremos ouvidos, não porque a gente merece, mas porque nós vamos concluir esta prece e ela vai assinada no nome de Jesus.